E dando sequência à nossa temporada de resultados, a Irani divulgou o resultado do primeiro trimestre agora de 2023. A gente vai dar uma olhada no que veio de positivo e o que veio de negativo e, obviamente, também eu vou dar um pouquinho minha opinião. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. E, obviamente, para quem estiver chegando agora, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder nada e também de deixar o seu like. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui como é que foi o resultado da Irani. Bom, pessoal, a Irani é uma empresa do segmento de embalagens. Eles sempre gostam de falar que eles não são uma empresa de papel e celulose. Existe uma diferença em especial em termos de volatilidade do negócio. A gente sabe que papel e celulose é uma coisa extremamente ligada ao preço da commodity, né, a celulose. Isso traz uma volatilidade para os resultados das empresas. A Irani, por ser uma empresa de embalagens, papel e embalagens, ela entende que a volatilidade na celulose não se aplica para o modelo de negócio dela da mesma forma. Vamos dar uma olhadinha aqui. Em linhas gerais, começando pela receita líquida. A receita líquida ficou flat, ou seja, praticamente não se mexeu em relação ao quarto trimestre do ano passado e o primeiro trimestre também do ano passado. Olhando para a margem EBITDA ajustada, que é uma das coisas que a gente mais gosta de olhar aqui no caso dessas empresas, a gente teve um EBITDA ajustado de 128 milhões, uma alta em relação ao quarto trimestre do ano passado e uma queda em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Margem EBITDA de 31%, um patamar que eu acho interessante. E olhando para os dados operacionais, em especial a parte de volume de vendas, a gente nota que papelão ondulado teve uma queda de 4% em volume em relação ao quarto trimestre de 2022. O ponto positivo aqui para mim foi a volta das vendas de resinas sustentáveis, breu e terebentina. Esse foi um segmento que sofreu muito no quarto trimestre do ano passado e a gente vê aí a volta, pelo menos em termos de volume. A gente vai dar uma olhada também, obviamente, em termos de preços. Bom, para até contextualizar um pouquinho o que é a Irani, em termos de receita, 55% da receita da Irani vem de embalagens, 37% de papel e apenas 8% de resinas. Resinas já foi mais relevante, em especial no ano passado. A gente vai ver que, inclusive, o preço das resinas vem tendo uma pressão grande e a gente, obviamente, vai ter um impacto na receita líquida da Irani. Começando então sobre embalagens, que é o principal segmento da Irani, falando um pouco sobre volumes. Primeiro, falando sobre volumes, a gente nota que aqui do lado esquerdo a gente tem em papel, que é basicamente o que foi o setor como um todo, e o que a gente nota é que em relação ao primeiro trimestre do ano passado, o setor como um todo teve um crescimento de 2%, a Irani teve um crescimento de 10%. No entanto, quando a gente olha em relação ao quarto trimestre para o primeiro trimestre, a gente vê que a em papel teve uma queda de 2,5%, enquanto que a Irani teve uma queda de 4%. Então a gente já viu ali que segmento de papelão ondulado foi um segmento que, em especial no quesito aí de volume, sofreu em relação ao quarto trimestre. A Irani até coloca que um dos principais pontos foi uma queda na demanda. Boa parte da demanda, não boa parte, mas assim, um segmento relevante para a Irani é o segmento de abates e frigoríficos. Se não me engano, acho que é algo como 35% do volume que a Irani vende, né, no segmento de embalagens, é para esse segmento. Então, esse segmento acabou sofrendo um pouco mais no primeiro trimestre, e isso fez com que houvesse uma queda na demanda e impactando aí também os volumes vendidos pela Irani. Nada absurdo, uma queda de 4%, longe de ser algo preocupante. Falando sobre o preço, tá? Então aqui eles trazem a receita por tonelada de papelão ondulado, e a gente pode notar primeiro, isso aqui é o histórico, tá? Então, historicamente, a gente nota que ele vinha crescendo em linha com a inflação desde 2013, houve a pandemia, a gente teve problemas com as aparas, isso puxou o preço do papelão do lado para cima. Obviamente, ele atingiu um certo pico lá ali em 2000 e, se não me engano, acho que no quarto trimestre de 2021, e dali em diante ele começou a ter uma trajetória de queda. Ao que tudo indica, teve uma estabilização agora no primeiro trimestre em relação ao que vinha no quarto trimestre. Isso eu acho que é um ponto bem positivo. Acho que uma grande preocupação que o mercado tem é aonde é que o preço do papelão ondulado vai se estabilizar. Se a gente deveria ver uma queda maior, se isso aqui deveria voltar para essa linha de tendência de longo prazo que havia. Até o momento a gente tem visto uma certa estabilidade, então vinha tendo uma queda e agora, por enquanto, mostrando uma estabilidade ali, um patamar bem interessante. Falando sobre o segundo segmento da Irani, que é o segmento de papel, aqui a gente vê, em especial na parte de vendas, então o que acontece? Uma parte da produção da Irani de papel, ela é voltada para o
uso interno. Então, uma parte da produção de papel é utilizada na produção de papelão ondulado. Uma parte eles de fato vendem para terceiros. Então, é isso aqui que eu gosto mais de olhar. Do lado direito aqui, vendas totais de papel. E nesse segmento a gente viu uma pequena queda em relação ao quarto trimestre, uma queda um pouquinho mais relevante em relação ao primeiro trimestre do ano passado. De novo, nada absurdo, nada preocupante. Do ponto de vista de receita por tonelada de papel, a tônica ainda tem sido bem positiva, um preço de papel relativamente alto para o case da Irani. Bom, e aí um ponto que eu acho que vale uma certa atenção, que aqui eu acho que eu tenho ainda um certo receio, é o preço das aparas. Então, o que acontece? Na produção de papelão, do lado, um dos insumos mais relevantes são as aparas. Aparas são basicamente o papelão reciclado. Então, boa parte da produção de papelão, na verdade, ela vem da reciclagem de papelão, ou seja, aquele papelão que você descarta, eles capturam aquilo e reciclam para fazer a sua venda. Aquele papelão, então, reciclado, ele vai ser o que a gente chama aí de aparas. O que acabou acontecendo foi que durante a pandemia, como houve uma dificuldade de coleta de papelão, de lixos de papelão, vamos dizer assim, a gente teve uma alta no preço das aparas. Depois, com a normalização, os preços caíram e, ao que tudo indica, vem se estabilizando em um patamar próximo do que vinha sendo em 2019, um pouco acima, provavelmente por conta de inflação. Um ponto que eu acho que chama atenção, obviamente, que acho que o mercado tem muita dúvida, é com essa queda no preço das aparas, será que o preço do papelão ondulado deveria cair mais? Até o momento, parece que o preço do papelão ondulado se mostrou mais estável. Inclusive, a gente vai conversar com o pessoal da Irani na semana que vem, quinta-feira. Então, não percam. A gente vai fazer uma live com o pessoal da Irani lá no canal do Acionista Podcast. Vou deixar o link aqui embaixo. Vai ser na quinta-feira, no dia 4 de maio. Então, não percam, tá? Eu acho que vai ser bem bacana para quem gosta de Irani, é bem importante para quem gosta de acompanhar. Então, vai ser uma live que a gente vai fazer com os diretores. E eu acho que dá para aprender bastante coisa, inclusive tirar algumas dúvidas. E também, para quem estiver chegando, eu tenho uma casa de análise junto com um sócio. E quem quiser conhecer um pouco mais, eu vou deixar o link aqui embaixo, que a gente, por enquanto, a gente está com as vagas fechadas, a gente teve a primeira leva de assinantes, a gente fechou e agora a gente vai reabrir em maio. Então, quem quiser saber um pouco mais, o link está aqui embaixo na descrição. Então, corre lá e descubra um pouquinho sobre como é que é a nossa casa de análise, a Tese Research. Bom, pessoal, continuando aqui então. No caso da Irani, o último item que eles têm é a produção de resinas sustentáveis. Essa é bem menos relevante para a receita deles. O que a gente vinha tendo era uma queda na demanda forte, principalmente na exportação. Então, essas resinas sustentáveis elas são muito ligadas ao mercado externo. E por conta de problemas na Europa, demanda mais fraca, aquela coisa toda, houve uma queda considerável nas exportações e na venda dessas resinas sustentáveis. A gente viu agora no primeiro trimestre uma volta da demanda, né? Então eles voltaram a fazer as vendas dessas resinas sustentáveis, porém com preço ainda pressionado. Obviamente a gente vai ter algum certo impacto aqui de dólar, porque é uma commodity cotada em dólar, mas é bem claro que a gente teve aí uma certa pressão nos preços de resinas sustentáveis. De novo, não é muito preocupante porque é um produto que não tem um grande impacto no resultado da Irani. Bom, falando então sobre endividamento, eu acho que aqui é um ponto importante, porque um dos principais pontos no caso da Irani é com relação ao seu projeto, ao seu projeto chamado Plataforma Gaia, que é um projeto em que vai trazer consideráveis ganhos para a Irani de médio prazo. Então, para mim, acho que o que a Irani entregou de resultado, um EBITDA na casa de 128 milhões no primeiro trimestre, foi em linha com o que eu imaginava, pelo que eu vi, inclusive, ligeiramente acima do que o mercado esperava, tá? A minha expectativa para o EBITDA de Irani para 2023 é talvez uma queda, inclusive, em relação ao ano de 2022, ano em que os preços estavam muito bons de papelão ondulado, as margens vieram muito boas, em especial no primeiro semestre. Eu acredito que se a gente tiver um EBITDA flat em 2023, ou até mesmo caindo um pouco, ainda assim é bem positivo, tá? Até porque o grande case aqui no caso da Irani, como eu comentei, vai ser a transformação vinda do projeto da plataforma Gaia, tá? Então, hoje a empresa está com um nível de endividamento de 1,5 vezes EBITDA,
E para mim é um nível bem confortável, considerando que eles estão fazendo esse investimento. Então, é uma empresa que está buscando fazer esses investimentos. Plataforma Gaia vai ser um projeto que vai trazer bons ganhos, mas que por enquanto só está consumindo caixa. Então, quando a gente olha um pouquinho que a empresa está com esse nível de endividamento, mas que boa parte dessa dívida ainda não está trazendo frutos, mostra que existe um bom potencial de geração de caixa de médio prazo. Então, falando um pouco sobre plataforma Gaia, é uma plataforma em que eles devem fazer um investimento de algo como R$ 1 bilhão. Até o momento já foram investidos 770 milhões de reais. Os dois principais pontos, né, vamos dizer assim, etapas da plataforma Gaia é o Gaia 1 e Gaia 2. Os dois somados, eles consomem algo como 730 milhões de reais, sendo que já fizeram um percentual relevante, acho que é algo como 660 milhões de reais de investimento nesses dois tópicos, tá? Então, para mim, acho que vão ser dois projetos bem impactantes e que, pelo nosso cronograma aqui, Gaia 1 e Gaia 2 já estão com... Gaia 1 está 95% concluído, Gaia 2 98,5% concluído. Isso é até um outro ponto que, na nossa conversa com o pessoal da Irani, a gente quer entender um pouquinho como é que eles estão imaginando o cronograma de entrada dessas duas etapas de Gaia, ramp up, porque nem sempre isso daqui entra produzindo 100%, e, obviamente, como é que eles estão enxergando as potenciais sinergias com plataforma Gaia, tá? Eu acho que esses são dois pontos bem relevantes para a Irani, e eu acho que isso daqui pode ser, eu não diria transformacional, mas vai adicionar muito valor para a empresa. Por fim, a gente teve distribuição de dividendos da Irani, então eles distribuíram algo como 9 centavos por ação. A empresa tem se mostrado uma boa pagadora de dividendos, ao mesmo tempo que consegue investir bastante, e também tem feito recompras das suas próprias ações, mostrando que eles acreditam que as ações estão baratas. Se vocês quiserem saber um pouquinho sobre a nossa opinião sobre Irani, de novo, não percam, eu vou deixar o link aqui na descrição, da nossa live com o pessoal da Irani na semana que vem. Bom, pessoal, então isso aí é um pouquinho do resultado de Irani. De maneira geral, eu achei positivo, mas obviamente é uma empresa, não diria reloginho, mas é uma empresa que não tem aquela volatilidade toda de ser de uma empresa de celulose e tem conseguido entregar bons resultados ao longo dos anos, em especial no seu pós-IPO. A empresa passou por muita coisa, tem agora bons projetos e a gente vai ficar de olho, obviamente, na Irani. Então, pessoal, de novo, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, de ativarem o sininho, de deixarem o like e de comentar se vocês têm Irani na carteira, se vocês ficaram com alguma dúvida, obviamente deixa aqui embaixo, então, que eu sempre busco ler e responder os nossos comentários. Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!